salve, meus amigos, para mais um episódio aqui do nosso DVI Cast, apresentado por mim e pelo meu sócio, irmão, compadre e parceiro, testemunha dessa vida. É nóis. Dr. Fernando Leite. Neste dia aqui com os nossos colegas e franqueados, doutora Letícia Castrecchini. Olá, tudo lá bem, de Hugo? Votuporanga. Fernando. E Rafael Massaro. De vários lugares. De Orlândia, né, Rafael? De Orlândia. De Orlândia. Original de Orlândia. A região da Alta Mojana bate forte, né, Rafa? Exatamente. Obrigado. Galera, e nós estamos muito felizes, né? Muito felizes mesmo. Esse projeto aí do DVI Cast, hoje recebendo dois franqueados muito queridos. E muito antigos. Muito antigos, né? Sim. Então, há bastante tempo aí com a rede, ajudaram a rede a crescer, a marca nossa ficar sólida aí. E então, a gente tem um carinho enorme, uma gratidão enorme por tê-los aqui com a gente para esse episódio. E para começar, né, Hugo? Acho que aquela pergunta básica. Ladies first. Certo. Letícia, o que te trouxe para radiologia, para odontologia? Como né? que a odontologia entrou na tua vida? Que pegou assim, quando você percebeu que quero ser dentista? Quero ser dentista. Eu fiz 1 ano de fisioterapia antes de eu não sabia fazer disso. odontologia. Eu tinha na cabeça em fazer odontologia, mas prestei algumas faculdades públicas e na época eu imaginava assim, não sei se meu pai estava começando um negócio novo financeiramente, então as coisas não estavam legais e a faculdade de odontologia, na particular, ela era bem mais alta do que uma faculdade de fisioterapia. E eu estava aqui no estado de São Paulo, meu pai querendo me levar de volta para o Mato Grosso. E eu prestei fisioterapia. Eu falei, vou prestar fisioterapia. E passei. E aí eu falei, não, vou fazer cursinho. Minha mãe falou, não, você vai fazer a faculdade agora. E eu fiz 1 ano de fisioterapia. Eu falei, não, mas eu quero odontologia. Ela falou, no final do ano você presta novamente. Aí eu fiz no final do ano o vestibular para odonto, entrei em odonto e aí fui fazer mais. Você não gostou da físio? Eu queria odonto, né? Não adiantava. Você fez físio para não voltar para o Mato Grosso. Eu brincava de boneca, sendo a dentista da boneca. Que legal. Que legal. Que legal. E o Rafa? Bom, na minha família, ou é dentista ou advogado, né? Então, sempre teve essa, entre aspas, divisão, né? Então, para mim, não foi muito difícil a escolha, a decisão. Eu não queria, de forma alguma, ser advogado, ler, escrever, não era muito meu forte, né? Então, acabei não tendo tantas dúvidas, né? Então, sempre foi odontologia. Mas, ao longo da faculdade, eu não gostava da clínica odontológica, né? Então, assim, desde toda a graduação, eu sempre era o 02 do time ali, da equipe, né? Da dupla. Então, cirurgia pode fazer, endo pode fazer, orto pode fazer. Só não desmaiava quando via sangue, Massaro. Não, mas o 01 desmaiava, daí eu segurava. Então, assim, eu tinha certeza da odontologia, mas na graduação eu tinha certeza que eu não queria clínica, né? Então, realmente ali eu fui me encaminhando para a radiologia dentro da graduação. Mas na radiologia, durante a graduação, eu gostava muito da parte de diagnóstico, né? Então eu estudava um pouquinho acima da minha média com as outras matérias, eu estudava mais radiologia, né? Então Você já teve esse despertar com a radiologia lá na graduação? Sim. Então aqueles livros lá, tipo White Farroa, que durante a graduação eu já tinha lido, já tinha estudado. Legal. Então eu acompanhava o assunto de radiologia durante a graduação. Ô Rafa, e eu vou aproveitar e puxar um assunto legal aqui, que na tua família você brincou, que é o dentista ou advogado, né? Tem a Célia, sua mãe, o Gil, os tios, o Ricardo e toda a primaiada que foi calor nosso, né? Os meninos que são figura, tudo dentista de mão cheia, né? Até mandar um abraço pra galera lá de Orlândia, os Morani e os Massaro, que representa. E eles são dentistas de mocho mesmo. Você percebe que eles são clínicos, vivendo clínicos, e vivendo odontologia, né? Você lembra a primeira clínica que nós montamos?
o O Gil, o Ricardo eram super clientes e eram baita clínicos, né? E cara, e aí eu vou puxar uma particularidade que você e a Letícia possuem, né? Vocês acabaram não ficando no consultório. E não ficando, a gente tem alguns franqueados que conseguem conciliar entre ter uma DVI e continuar na clínica. E vocês dois, né, estão aqui. Eu não me lembro se você chegou a ter experiência com o consultório. 6 meses. E depois eu também vou perguntar para a Letícia, né? Vocês, vamos dizer, abandonaram o mocho, né? São aquele dentista que não quiseram mais saber do consultório e foram para a área de radiologia, do diagnóstico, estão super bem. Conta um pouquinho disso também. Letícia clinicou mais, eu lembro disso, né, Letícia? Sim. Conta essa história pra gente. A Letícia tirava dente do siso, era cirurgiã. Fez prótese, né? Fez um monte de curso. Na realidade, a minha primeira especialidade foi implante. E aí, pós-implante, fiz prótese e depois radiologia. E aí, assim... Aí veio fazer o curso com a gente, apaixonou na radiologia. Na né? realidade, aí a gente comprou, né, a franquia lá em 2013... E na minha cabeça acho que eu sou muito metódica. Eu olhava e falava, como eu vou ter uma radiologia e não vou ser especialista em radiologia, né? Eu pensava. E aí eu falei, não, aí estava encerrando uma turma e começando, e aí eu já comecei a fazer a especialização. Acho que você foi da terceira também. turma, nossa. Letícia, me conta uma história. Eu lembro, tenho vaga lembrança dessa época, né? Você tinha uma sócia. Sim. Mas eu lembro que você tinha uma baita vida clínica. Sim. Né? De cirurgia grande, de Sim. grandes reabilitações, né? Sim. Naquele momento, você achou que você ia, independente de fazer SP de rádio ou não, e você sempre gostou muito de estudar, eu lembro que você era muito aplicada na SP, mas você achou que você ia conciliar as duas coisas? Ou naquela época você já tinha uma coisa assim, cara, um dia eu vou largar o mocho? Como é que isso passou na tua cabeça naquela época? Eu gostava muito da clínica. Você gostava, eu lembro disso. Eu era assim, apaixonada mesmo pelo que eu faria. Você sente falta? Que eu fazia. Você sente falta? No começo eu senti. Agora não mais. Hoje eu já não me vejo mais. Assim, eu falo, será que eu consigo dar uma anestesia hoje? Se eu precisar voltar a alguma coisa assim. Mas aí você vai se apaixonando, né? Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho interesse, tanto é que a minha vida é ali dentro da clínica. Sim. Você vive aquilo intensamente. Eu vivo aquilo. Eu vivo realmente a radiologia, a clínica, os pacientes, o contato com o dentista, assim, a imagem mesmo. Eu gosto de viver aquilo. Eu gosto de viver a odontologia na radiologia mesmo, né? Ou a radiologia na odontologia, não sei. E não imaginava que algum dia eu fosse largar a clínica para ficar só na radiologia. Aconteceram algumas coisas, eu tinha uma sócia, ela não quis mais, acabei ficando com a parte dela. Eu sempre falo que a ideia da radiologia era dela, não era minha. Você foi meio de carona. E eu fui de carona e fiquei com a radiologia. E num determinado momento, meu pai até falava assim para mim, não, vamos então ficar com a radiologia e você dá uma afastada do consultório e dá uma dedicada mais para a radiologia, para a gente ver o que vai acontecer. A minha mãe se opunha, falava como? Eu não formei você para trabalhar. Ela não entendia, né? Ela como se eu fosse... que você largou de ser dentista, isso, né? Como se eu fosse deixar de ser dentista. Hoje eu acho que ela também nem lembra mais. Vou te contar para te deixar tranquila. Minha mãe ficou um tempo sem conversar comigo quando eu falei que não ia mais no consultório. Isso foi em 2008. Ela, mas você não vai ser mais dentista? Mãe, continuo sendo dentista, sou professor, faço diagnóstico, faço laudo, atendo os dentistas, né? Ajudando, Sim. auxiliando. Ah, mas o consultório você não tem mais, então... Minha avó perguntou um bom tempo se eu não ia mais trabalhar de dentista. E eu explicava a mesma coisa pra ela, avó, diferente e tal. E minha mãe é dentista também. Minha avó tinha filha dentista, né? Acredito. Mas que história é essa, assim? Você não... Cadê sua roupa branca?
né? É uma coisa meio... As pessoas só veem o lado da odontologia clínica, né? Odontologia mocho, né? Exatamente. Cadeira, né? Isso. Não vê, né? Às vezes o diagnóstico, né? Letícia, mas foi quanto tempo de consultório faz quanto tempo que você abandonou o mocho? Eu sou formada há 20 anos. E eu eu formei em 2024, comecei a clinicar em 25, né? Parei em 2016. Então já tem 2004, 2005, 2016. Você clinicou 11 anos. 11 anos. Tá 9, né? 9 anos parei. E a gente tem uma quantidade legal de franqueados que acabaram largando o mocho. Deixaram a vida clínica. Tão interessante que ficou a franquia, ou até fica um negócio que você não tem tempo para ficar no consultório. Então tem uma galera que tem muito sucesso largando. Eu não me arrependo. Quando eu olho para trás, assim, às vezes eu me pego pensando, falo, não, acho que o meu lugar era aqui mesmo. Ô, Letícia, tá na sua cara que seu lugar. Meu lugar era ali mesmo. E tem um negócio que eu acho que a gente já discutiu muito caso, né? Já falamos muito disso, dentro, fora da especialização. E quando você me traz, assim, uma história qualquer de um caso, né? Uhum. Você sempre traz o relato do clínico, né? E eu acho que essa sua experiência clínica abriu muita porta para você poder conversar com os outros colegas e entender o que está acontecendo naquele momento clínico do caso, né? E eu acho que os colegas te respeitam muito por isso também, né? Tipo, você teve uma vida clínica muito intensa, né? De reabilitação. Então, assim, você sabe o que está acontecendo quando o cara te traz um problema, né? Eu acho que quando a gente está vivenciando ali a clínica, né? A clínica mesmo na íntegra, eu percebo, tem vários colegas que às vezes me ligam, mas o que você acha? O que eu poderia... para discutir caso mesmo. Claro, e é muito legal E eu isso. acho isso muito legal, porque é aí que você se sente útil também, né? Que você vê o valor, que você fala, nossa, eu realmente, além do diagnóstico, você tem uma vivência, você tem uma experiência. Claro, você é uma radiologista que foi clínica. E aí eu me sinto assim, né? Me sinto do lado útil, né? Da clínica. Super, também. Baita né? valor pro indicador. Que a pessoa pode... E ter confiança também, né? Em estar conversando com você. Ô, Rafa, e conta de você, cara, porque a pressão deve ter sido maior, né? Mãe, tio... Apesar que você não ficou muito tempo no consultório. Você formou e meio que já... Eu formei em dezembro de 2019, né? Então vamos pôr... 2009, né? Perdão. Então, a turma tá tudo querendo ficar mais nova. Né? Você viu? O tempo tá passando, viu? E assim que eu me formei, eu já tinha certeza que eu não iria clinicar, não a longo prazo. Eu já tinha radiologia, especialização de radiologia já tinha assim, no último ano você já sabia que você não queria ter consultório. Já, tanto é que minha iniciação científica eu já fiz na radiologia, eu já comecei alguns contatos com a radiologia. Você pensou em largar o odonto em algum momento? Olha, assim, eu sempre gostei muito de economia e administração. Sempre foi, assim, vamos dizer, um hobby de estudo, de ensino, né? Eu pensei em aplicar isso dentro da odontologia. Sair para iniciar um outro curso, não. Assim, eu pensei nos anos de graduação, que eu iria acabar perdendo, entre aspas, tempo, né? Então, eu foquei bem em finalizar e aplicar isso que eu gosto dentro da profissão, que foi odontologia. Então, assim, eu já tinha certeza que eu não iria clinicar. Porém, no ano de 2010, ao longo do todo o ano de 2010, eu cliniquei no consultório com a minha mãe. Celinha te botou no mocho. Então, assim, tanto é que no último ano de graduação eu fiz especialização em todas as matérias. Especialização não, perdão, atualização. Então, eu fiz uma atualização de endo, eu fiz uma atualização de prótese, porque assim, querendo ou não... No último ano de faculdade. No último ano de faculdade. Eu iria pôr a mão na massa, não tem como fugir, assim. Então, um pouco de clínica tinha que fazer. E acabei fazendo endo, prótese, restauração, mas eu saí da faculdade e me matriculei numa especialização. Eu fiz um ano de clínica geral. Minha mãe me obrigou. Então, foi assim, em 2011 eu fiz a especialização. Assim que eu acabei a especialização, foi um ano e meio, se eu não me recordo, já abri a primeira clínica. Então já fui direto, aí eu encerrei definitivamente o consultório, que deu um ano, 2011. Talvez, 2011. Cara, e conta disso, é legal também falar com o Rafa. O Rafa abandonou o mocho e você montou uma clínica
em Sertãozinho que chamava Inova, se eu não me engano, em 2011. Nova Doc. 2012. É. E a Inova, ela pode ter sido, né, tirando, acho que Pirassununga foi a primeira, mas a segunda clínica de conversão. Ele converteu antes que Pirassununga. Antes que Pirassununga. Foi. Então você foi a primeira clínica de conversão. E a Lê foi a primeira clínica do zero. Para quem não conhece, o que é a clínica de conversão? É uma clínica, o cara está funcionando com uma bandeira e aí ele tem alguma dor ali, algum problema, seja com gestão, seja com laudo, seja com a parte comercial, seja com marketing, ou ele precisa de ajuda mesmo, de apoio no dia a dia. A gente vai lá e muda a bandeira do cara para DVI e temos resultados fantásticos, né? Hoje, das mais de 80 franquias, a gente tem 35 cases de conversão e todas são cases assim de muito sucesso. Né? Que o faturamento aumenta de 100% a 300% num curto espaço de tempo. E eu lembro do seu caso, a gente tinha bastante preocupação, porque ia ser a primeira com cliente externo, você estava ali cheio de expectativa. Eu lembro mesmo das nossas conversas, né? Você era de Orlândia, então a gente conversava bastante. Como que foi a tua experiência sozinho? Quanto tempo você ficou? As dores que você sentiu e a hora que você falou, cara, eu vou virar DVI, vou procurar o Fernando, o Hugo, para ver se tem essa possibilidade. Foi até... Conta pra gente aí, Rafa. Vou deixar você contar. Eu abri em 2012, né, a Inova. E, cara, é uma experiência de você fazer literalmente tudo. Então, eu lembro das reuniões que eu tinha com a agência de publicidade para definir nome, logomarca, cor, os materiais gráficos, eu passando na internet, tentando copiar um pouquinho de cada coisa de outras clínicas, se preocupar com obra, estrutura, né? E naquela época eu não tinha nenhuma experiência, então, basicamente, eu vivi todo o processo sendo eu sozinho, não tendo nenhuma referência, nenhuma orientação, nenhuma indicação. Jornada enfim. empreendedora, jornada raiz. Muito solitária a jornada do empreendedor, né? Total. E aquela sensação hoje, eu fico pensando, cara, será que eu não tinha dúvida na época, não tinha preocupação? É que assim, você não pode olhar para trás, porque se você olha para trás, você não faz, porque realmente assim é muita responsabilidade, né? Então, eu finalizei a conversão em 2014, não lembro exatamente o... Você abriu em 2011? 2012 e converti oficialmente em 2014. Mas eu acho que a gente chegou a fechar a negociação em 2013, ali no finalmente. Porque eu tive uns 6 meses de adequação, troca de equipamento, né? Então, eu passei, vamos dizer, 2 anos como Inova, né? Então, assim, foi uma jornada muito boa para mim, para angariar experiência, para eu crescer, evoluir e chegar onde eu tô hoje, entendeu? Mas assim, para mim é inegável que fazer de uma forma sozinho, ele é extremamente desafiador comparado fazer com o auxílio de uma franquia, entendeu? Eu lembro que você, assim, em pouco tempo... Leite, eu dobrei o faturamento, cada 3 meses que a gente conversava... Você vinha com uma conquista nova, assim. Isso. Acho que você tinha tempo para olhar, sei lá, talvez para coisas que... Não, agora eu tenho a franquia olhando, igual você falou, para o site, para a cor, para requisição, para a parte... Ou me apoiando, me dando segurança, né? A gente sente muito que a pessoa de conversão, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não tem aquela... certeza, né? Vai dar certo, não vai? E aí, assim, para mim é muito claro, né? Quando eu decidi ir atrás da franquia, fazer a conversão, né? Eu lembro até que na época o meu pai, ele não era tão favorável, né? Ele falou: olha, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito para frente, você tem coragem, e você pode fazer isso sozinho. E eu pensava, né? Não debatia, mas eu pensava, cara, eu sei que eu posso, mas eu acho que eu posso ir mais longe se eu for junto com eles, entendeu? Então, assim, que legal. E eu também sei as minhas facilidades e as minhas dificuldades, né? Então, com o modelo de franquia, hoje eu posso focar 100% do que eu quero, gosto e sei fazer bem e terceirizar, entre aspas, esse auxílio do que eu não tenho tanta capacidade de Rafa, evoluir. eu vou te falar um negócio aqui, que você falou do seu pai, fiquei até arrepiado, cara. O Hugo vai lembrar.
no casamento, no seu casamento, lá em Campinas. Tava eu e o Hugo na mesa com as esposas. 2012? 13. 13. Teu pai chegou pra gente. Foi, cara. E falou assim, cara, se esse negócio da DVI der certo, o Rafael vai montar umas 10 unidades. Ele falou desse jeito pra gente, você lembra? Falou. Foi mesmo. Eu fico arrepiado, cara. Foi porque, mesmo, cara. 2013 ele falou isso. E hoje o Rafael, se não chegou na número 10... Tá chegando. Vou inaugurar dia 1º de agosto a 10ª. A Isso. 10ª. E em primeiro semestre do 26 cara, a 11ª. pai falou isso na mesa no dia do seu casamento. Ó, Cara, arrepiei. eu perdi até a noção do tempo, porque foi bem. Mas você casou logo lembra depois disso? da conversão. Foi. Eu Você lembro, lembra dele falando lembro. isso? Dr. Pedro Massaro chegou pra gente lá e falou isso. Olha só que legal, hein? E assim, E ele era contra, hein? Não, totalmente. Ele tinha cara, total convicção. Vamos olhar ali pra câmera. Abraço pro Dr. Massaro, Pedro. Se ele vai lembrar dele falando Mas isso é um pra negócio legal, cara. Eu acho assim. Até. Cara, teu pai foi muito franco com você, mas foi super profissional de dizer, cara, ó, minha opinião é essa, toca a tua vida aí do jeito que você achar, né? Sim. Eu acho que assim, ele tinha, por certa parte, segurança de que o caminho que eu escolhesse, por final, iria ser bem feito, com muito trabalho, Cara, muito foco. eu acho que você tá falando uma coisa muito legal, que pouca gente fala, pouca gente bota o dedo nessa ferida, de olhar pro espelho e dizer assim, cara, eu sou bom aqui, mas aqui eu não sou bom, né? Então, deixa eu exercitar as coisas que eu sou bom. Onde eu não sou tão bom, melhor eu chamar alguém para me ajudar. Sim. Né? E isso acaba sendo, às vezes, uma coisa que tira muito tempo da evolução das pessoas. Porque, claro. às vezes, a pessoa quer evoluir o que ela não é tão bom. Mas se ela focasse em evoluir, maximizar o que ela é bom, os resultados podem ser maiores, entendeu? Foi o que eu foquei. Eu sempre falo isso, né? Tem um livro de um psicólogo americano que chama Howard Gardner, que chama Teoria das Inteligências Múltiplas. Ele fala, cara, todo mundo tem 12 tipos de inteligência. Mas se é bom, aí ele separa lá inteligência matemática, inteligência corporal, inteligência de relacionamento. Cara, você é bom em 2. Não tente não tente ir muito para frente das inteligências que você não é bom. Você vai ser super bom em uma, talvez 2, né? Então, Exato, é isso aí, cara. Você vai deslanchar muito mais nas que você vai bem, né? Cara, que legal. E assim, o Rafael falando isso, eu, Letícia, era dentista já, né, há alguns anos. Eu nunca tinha visto um equipamento de panorâmico na vida. Olha aqui. Sério. Fui uma criança que não usei e fiz a faculdade, não sei, acho que ali na minha faculdade não usei aparelho e não tinha, não sei se não tinha panorâmico, se eu nunca entrei naquela, não sei. E eu lembro que quando a minha sócia queria montar a clínica junto, né? E aí eu cheguei no meu pai e falei para o meu pai falou, sabe que eu acho que esse negócio é um bom negócio, então vamos montar. E o meu marido era contra e ele falava, juro, ele olhava para mim e falava, você tá doida? Teu pai vai te dar esse dinheiro? Foi meu pai que me ajudou, né? Eu falava, vai. Mas então vamos comprar um terreno, nós não temos casa. Aí eu falava, não, eu vou montar. Aí ele, não, vamos comprar Não, você tá louca. E foi totalmente contra. E aí nisso a Aline inaugurou Catanduva. Ah, foi bem naquela época. Foi bem naquela época. E aí a gente chegou na inauguração de Catanduva, que nós fomos. Não sei se você vai lembrar. Eu lembro. E aí o Renê começou a olhar mas é isso aqui que você está montando lá? Porque ele não ia nem na obra. Eu chegava em casa, ele discutia comigo. A obra de Votu a obra de Votu já estava rolando. Mas aí ele olhou o equipamento, viu aquele monstro daquele equipamento zero. Mas é um equipamento desse, então, que você está comprando? Aí ele começou a ficar deslumbrado. Aí que o Renê entendeu. Aí que ele entendeu o tamanho, a dimensão do projeto, né? Vamos lá, falando. E meu pai, no meu caso,
eu que não conhecia nada de radiologia, ele Mas teu apoiou pai já tinha muito. flagrado já. Ele apoiou muito. Todo o Porque tempo. a tua família não é da odontologia, né? Da área de saúde. Não, você foi nada. a primeira. Minha família mora no Mato Grosso, né? Muito bem distante. Teu pai era um cara que tinha uma visão monstruosa, cara. E aí foi Era aí que mesmo. ele falou o tempo inteiro, né? E aí o que aconteceu, né? Assim, eu comprei a parte, né, da minha sócia em dezembro e infelizmente ele falou para mim, ó, afasta um pouco do consultório, vai encerrando seus pacientes para você se dedicar à radiologia mais a fundo. Eu falei, tá bom. E eu não sei se você vai lembrar disso, Hugo, mas uma vez você me falou uma frase muito importante, que você falou assim, todo negócio precisa de uma moeda, Letícia. Aí eu falei, ele falou, e essa moeda ninguém vê, ela não é palpável, o nome dela é tempo. E você tem que dedicar seu tempo a esse negócio. Agora eu fiquei arrepiado. E aí você me falou isso dia. e tocou em mim. E meu pai tinha falado e infelizmente meses depois assim perdi meu pai rapidamente. E aí eu olhei e falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu fui pelo conselho dele, que ele falou, se afasta, e eu me afastei e entrei. E investiu tempo. E investi meu tempo. Porque o dinheiro você já tinha investido. E investi meu tempo. E aí você começou a investir tempo nisso. E outra coisa que eu quero falar, que assim, eu cheguei quando eu comecei, que eu assumi a DVI, tudo, que eu comecei a fazer as visitas, né? Agora, né, a clínica ali, eu tô assumindo a clínica é minha. E a sócia saiu e tal. E porque eu fui saindo aí eu fui numa cidade vizinha ali de Votuporanga e encontrei um colega da época de especialização de implante. Na verdade, eu fui monitora dele. Ele Rio Preto fez em Rio especialização. Preto. Eu já era especialista e ele fez a especialização depois de mim. Eu cheguei lá, oi, tudo bem? Por coincidência, ele também tinha perdido o pai. Ali a gente estava meio que de luto. Aí eu falei, eu tô saindo, parei de clinicar, agora eu tô assumindo, eu fico só ali na clínica. Ele olhou para mim e falou, você vai parar? Eu falei, vou. Você vai parar de fazer implante? Eu falei, vou. Você era uma das únicas mulheres que eu conhecia que operava bem. Você vai parar? Eu falei, vou parar. Não, tá bom, então. Só que ele ficou assim... E aí, isolado, sem entender. Ele ficou sem entender, porque eu tinha sido monitora dele e ele falava que eu operava, que eu não sei, não Você tô mandava assim... bem. Que eu operava bem, né? Que eu era uma das únicas mulheres que ele conhecia que operava bem. Aí eu falei, não, vou parar mesmo. E segui minha vida... E não me arrependo. Não conhecia a radiologia, não conhecia equipamento, mas vivo disso e vivo bem, vivo feliz. E sou... Isso ninguém conhece, né, Letícia? Assim, hoje os cursos, até curso de graduação, a gente dá... Cara, não conhece. Faculdade particular aqui de Ribeirão não tem aparelho panorâmico. Tem faculdade particular aqui que não tem. Tem faculdade pública que não tem. A gente sabe disso, que o ensino de radiologia em graduação está querendo ficar bom em alguns lugares agora, mas historicamente ele sempre foi muito ruim. E aí o clínico sai sem conhecer isso, né? Sim. A gente sai não aprendendo a radiologia como especialidade. A gente até aprende a usar a radiologia dentro das outras especialidades. Sim. Então eu aprendo na endo, na orto. Que você tem que fazer uma boa, né, uma boa periapical, a técnica da bissetria, cara, mas você não aprende. O bite wing e tudo, mas você não aprofunda, né? A pessoa... E a gente tem muito isso. Hoje a gente tem alguns franqueados que não são dentistas e a gente percebe que o treinamento, o trabalho que a gente tem para montar com dentista ou não dentista, não faz diferença nenhuma. Né? Sim. Por quê? Porque o dentista muito pouco. Ele não teve esse conhecimento de bastidor. Sim. Lógico, ele sabe interpretar uma periapical, sabe interpretar uma panorâmica, mas montar uma clínica, ninguém sai da faculdade sabendo ou fazer. Não é nem montar, fazer a gestão da clínica. Sim. Que o Rafa falou, né? Na faculdade a gente não aprende nada de economia, de administração. Exato. Então E eu peguei do zero, né? Não sabia nada de clínica, nada de radiologia, né? E assim, quando nós montamos
Olha o despertador aí, Gino. É meu, posso parar? Achei que fosse do Luiz, já ia dar uma dura no Luiz, ô Letícia? Perdão, parou? Vamos voltar. Quando nós que nós decidimos montar a DVI em Votuporanga, eu tinha muito contato, sim, com a Panorâmica, né? Vocês tinham recém-chegado ali em Rio Preto. E a proposta da DVI era o quê? A tomografia. Então, não era só a radiologia convencional 2D. Sim. Quando, né, lembrando assim, que eu acho que é o principal, quando nós decidimos levar o serviço para Votuporanga, era a excelência no diagnóstico em tomografia. Sim. Era Ninguém tinha. que ninguém tinha. Ali na minha região era Votuporanga e Rio Preto. Só que tinha a tomografia. Você foi muitos anos a última tomografia até Campo Grande. Ali, né, que você falava até a Barranca do Rio. Até a Barranca do Rio é a última. Que era nós ali em Votuporanga. Então também foi uma experiência muito grande, você atendeu né? muito paciente de cidades distantes lá. Você recebeu muito tempo pacientes de 200, 300 quilômetros que ela foi a última tomografia daquela região. Nós saímos para fazer Conference Day em Santa Fé do Sul. Em Ilha Solteira. Ilha Solteira, foi. Então, em Ilha Solteira não tinha. Então, Três Lagoas, Ilha Solteira, eu lembro Paranaíba. Em 2008, quando a gente foi dar uma aula em Santa Fé do Sul. Cara, eu achava longe pra caramba, né? O que nós estamos fazendo aqui em Santa Fé do Sul? Nem tinha em Votuporanga, a última clínica era Rio Preto. Foi. E hoje a gente tem franquia em Santa Fé do Sul. Três Lagoas. Marina e Caquele, Três Lagoas. Tem Paranaíba. Depois de Santa Fé. Jales. A expansão, né? Andou. Que legal. Expansão. Olê, e me conta uma coisa. Quero tentar colher um pouco a visão de vocês dois. Vocês contaram um pouco do começo, né? Que o Fernando perguntou. E como é que foi? Claro que a DVI como franqueadora, como rede, amadureceu muito nesses anos, né? Mas como é que a visão de vocês sobre a radiologia foi se transformando, né? Desde lá de 2012, 2013, quando vocês começaram, até agora, são mais de 10 anos, né? Como é que foram essas transformações na vida de vocês? Como é que vocês foram entendendo o negócio ao longo do tempo? Me conta dessa história de 10 anos, assim. Tenta resumir esses 10 anos, ou um pouco mais, né? Para mim, assim. Comece a ler. Eu tenho... assim, eu sou um pouco apaixonada no meu... Um pouco não, bastante apaixonada no meu trabalho. Então, ao longo desses 10 anos, né, que nem eu falo assim, o crescimento, eu vejo assim, em relação à marca, todo o suporte da marca. Hoje... A marca tem sua presença, né? Estou falando da DVI. Cresceu, claro. Sim. E toda a evolução, né? Da odontologia, da radiologia também. Na questão de a radiologia digital, né? O começo lá fazendo moldagem, tendo que vazar modelo. Sim, aí hoje o escaneamento. Eu lembro que quando começaram os escaneamentos, eu fiquei enlouquecida. E eu lembro que eu estava numa fase assim, que eu comecei a fazer um coaching. Aí ele olhou para mim um dia lá, eu acho que ele percebeu que eu trabalhava muito, muito focada ali. E aí ele falou assim: Letícia, se você tiver só 6 meses de vida e tiver todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Aí eu olhei para ele e falei assim: eu ia pegar minha família e ia fazer uma viagem. E quando eu chegasse, eu ia comprar um scanner. Ele olhou para mim e falou: eu vou reformular a frase, Letícia. Você vai morrer daqui 6 meses
e você tem todo o dinheiro do mundo. Eu falei, não, mas eu sou doida para ter um scanner. Eu ia comprar um scanner. Era o Trishape, eu falava, eu vou comprar um scanner, eu sou louca para ter um scanner. E mesmo que eu não precisar mais trabalhar, eu quero trabalhar com scanner. Quero deixar isso de herança. As pessoas não precisarem moldar nunca mais. Vai ficar de enfeite na sala de estar da minha casa. Vou ter o scanner. E assim, aí depois veio a tomografia de alta resolução, né? E eu queria, eu queria trocar o equipamento na época da pandemia, porque veio o OP, o Maxio. Nossa, eu quero um Maxio. Eu fiquei louca, enlouquecida naquele equipamento. Por fim, a gente não comprou o equipamento porque estourou a pandemia. Eu estava na casa da minha mãe, o Hugo ligou. Assinou o contrato? Eu falei, não, você estava para inaugurar Campinas. Aí, assinou o contrato, eu falei, não, então não assina, por favor, não assina que a gente... Vai estourar a pandemia. Vai estourar a pandemia. E realmente, na segunda-feira, travou tudo, fechou tudo. Você vê que a franquia até nisso ela ajudou. Ajudou todo o suporte. A gente negociando, a gente conversando, o rapaz da Cavo ligando, tudo. E aí, por fim, não deu certo. O cara querendo bater meta. Querendo bater meta. O Hugo foi lá e... Não, tchau. Mas você sabe que aí depois começa, né? Foi indo, falava. Eu olhava e falava, por que eu não troquei o equipamento? A gente sempre essa por que eu não troquei o equipamento? Né, e aí depois veio, assim, recentemente, que eu falo, de uns anos pra cá, a tomografia de alta resolução, né? Sim. E aí você começa a ver todo o trabalho. E eu acho que quem se envolve eu já fiquei louca, né? Nossa, Hugo, eu quero um aparelho de alta resolução. Mas Letícia, não, mas eu preciso desse equipamento de alta resolução. Você é uma pessoa muito apaixonada pela odontologia, né, Letícia? Você deixou a clínica, sim, né? Mas a tua paixão pela odontologia não acabou. Não, porque... Né? E você vive isso de uma maneira muito bacana, né? Sim. Tenho certeza que os clientes sentem isso todos os dias. Até puxando esse gancho, a Letícia é uma franqueada que tá ali, dono com a barriga no balcão. Você é muito operacional, uma pessoa que tá lá todo faz dia. exame, faz recepção, olha, entrega o exame. Então você é... Muito Falo ativa, que eu sou extremamente técnica ali no negócio. Ela assim. tá ali vivendo diariamente. Aí eu já vou puxar o gancho pro Rafael, que é um cara que tá mais no tático e estratégico. Acho que isso também fez você ter mais de uma unidade, né? A Letícia ter que se dividir para ter outras unidades, né, Lê? O Rafa já é um cara que... Quando você foi para a segunda unidade em Sorocaba, você já começou a perceber que o dia só tem 24 horas e que não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Conta a jornada dos 10 anos aí. Conta pra gente, Rafa. Tá, bom. Se você já era um cara tático e estratégico, ou como foi desapegar disso e ir se tornando... E evoluindo, né? Bom, quando eu comecei lá em 2012 até 2014 e eu não tinha suporte da franquia, eu fazia de tudo e tudo mesmo, né? Assim, eu sou um cara apaixonado pelo negócio, né? Eu sou maravilhado pela ideia de empreender, de você colher os seus próprios esforços, de se você quer mais, você acelera, se você quer menos, você reduz, se você quer mudar alguma coisa dentro do seu negócio, tudo depende de você e da sua equipe, né? Então, assim, eu sou apaixonado por isso, né? A minha fase, vamos arredondar em 10 anos, os primeiros 5 anos foi uma fase que eu fiz tudo operacionalmente, mas tudo assim... Fazer exame, entrega. Tudo. Eu fazia exame, fazia entrega, fazia visita. Por exemplo, as primeiras 4 clínicas que eu abri, basicamente eu abri nas costas, sozinho, no sentido de eu ser o operador daquela unidade, né? Tinha sócio em algumas, mas eu fazia literalmente todo, né? O trabalho. E assim... Até para dar Você não tinha time ainda para te ajudar? Não, eu não tinha nem essa visão, na verdade, né? Na verdade, assim, eu não tinha essa visão de querer desenvolver líderes, desenvolver pessoas, delegar. Então era tudo realmente focado em mim. Eu sempre fui muito exigente, sempre fui muito trabalhador, então eu fazia isso
empurrando o caminhão bem forte, vamos dizer. Na segunda metade aí dessa década eu fui evoluindo, fui vendo que de fato para crescer você precisa ter estratégia, você precisa ter esperteza, você tem que saber delegar, tem que saber abrir mão de algumas coisas, porque você não consegue abraçar o mundo sozinho, né? Então as outras 7 clínicas que vieram na sequência, basicamente foi um trabalho de orientação, de mentoria, de auxílio aos meus sócios que estariam mais de frente à operação, e eu faria um trabalho mais estratégico, mais tático, desde envolvendo a operação até a parte comercial, né? Então, assim, se não fosse essa vivência, essa primeira vivência operacional, mão na massa, conhecer cada centímetro da operação e ter vivido coisas boas e ruins, eu não conseguiria essa segunda etapa ser como se fosse um mentor, um orientador, né? Então, eu faço como se fosse um papel de franquia para os meus sócios, entendeu? Então, se fosse uma escadinha, né? Tem a franquia, tem eu e tem meus sócios. Você né? atuou como multiplicador, como facilitador dessa expertise que a franquia dá. Isso. Para as pessoas que trabalham com você. Exato, né? Então, hoje, eu até às vezes comento com a minha esposa, né? Hoje é mais simples eu abrir uma clínica hoje do que no passado. Claro, porque no sim. passado, eu lembro, a minha primeira filha, Antonella, estava grávida. A Eleonora passou a gravidez inteira praticamente sozinho, porque eu ia para Sorocaba de terça-feira, voltava no sábado, fazia isso toda semana. E morava dentro da clínica. Eu morava dentro da clínica, literalmente dentro da clínica. Eu lembro disso. O cara morava na clínica para não gastar Morava dinheiro. no quartinho Não tinha dinheiro, não era nem para gastar, era tudo financiado. Vai né? até Então, a África com o sorrisal na mão aqui, irmão. É isso aí, Rafa. Então, assim, é aquilo que eu disse no começo. Se você olha para trás, você se assusta, né? Porque você tá trabalhando forte, às vezes em alguns níveis. E a gente nem percebe, né? Não percebe. Não percebe. O nível de entrega que você tá dando. Sim. Você tá tão focado que você às vezes não percebe que tá exagerando. Mas não é um exagero, não é ruim. Isso é o que você tá construindo pro futuro. Claro. Hoje eu não me arrependo de nada, obviamente. Não, né? cara, e é muito legal que o Rafa chega às vezes em mim e fala: Ô Fer, se tiver algum sócio querendo abrir em algum lugar e precisando de sócio, me chama que eu quero entrar, né? Então, assim, acredita mesmo no negócio, né? Tem as clínicas, tá indo para 10ª, todas com superávit, faturando. E ele fala isso. Não, Rafa, a hora que pintar, eu te aviso. E, cara, é um negócio. A gente vai arrumando aí, Sim. ajeitando, muito legal. Eu lembro quando você chegou e falou assim: quero montar pelo menos 10. Eu lembro Todo disso. mundo achava que em você tava alguma de sacanagem. convenção. Né? Lógico. Cara maluco, Aí né? todo mundo olhou e falou A assim, DVI tinha 20 clínicas e ele falava que queria montar 10. a gente, a nossa convenção era Nossa convenção era uma salinha de 5 era por uma 5. salinha pequena e ele falava: quero montar 10. Olhava e falava assim. Nossa convenção tinha mais colaborador que franqueado. Boa, eu lembro. Mas ele já falava naquela época. Não, e você vê que negócio Falava. legal. Vocês estão contando histórias de sucesso, né? Muito particulares, assim. O sucesso da Letícia é bom. Ela tá feliz com o sucesso dela, você tá feliz com o seu. Ela Perfil, tá com né? comunidade lá, você já tem um modelo lá de ser multifranqueado. Ter sócios. Cara, e o modelo funciona bem para vocês dois. Isso é Sim. muito legal. A Letícia com estilo mais cuidadora, mais de não delegar, de ir lá e fazer. Perfil, O Rafa, né? Perfil diferente. O Rafa sabe? já é um cara que delega e tá tudo certo, né? Os dois estão super... Eu acho que essa é a maravilha. Por isso que eu fiquei encantado, né? Porque o negócio, ele é adaptável para qualquer tipo de perfil. Obviamente, a pessoa tem que estar ciente de que exige trabalho e exige tempo. Do desafio, a moeda, Letícia. Essas são moedas inegociáveis. Moeda do né? tempo. E, cara, a gente fala muito disso, né? É um propósito nosso a franquia veio pra gente tentar perpetuar um modelo de sucesso, né? Claro. Eu e o Hugo, eu sou sócio de 15 clínicas, o Hugo de 12, 14, não sei ao certo aí se você tem o número. A gente vive o modelo. Mas a gente... a ideia era perpetuar e conseguir passar para mais pessoas que
que querem compartilhar, né? Para que a gente vai deixar só com a gente algo que dá certo, que dá para crescer? Independente do perfil, né? Independente do perfil, a assistência da DVI é a mesma, né? Para todos, exatamente, né? Para todo mundo, não? Sim. Então, se eu procurar a franquia, da mesma forma que o Rafa, eu tenho a minha assistência, uma coisa que a gente tem percebido, eu acredito que cada um dentro da sua particularidade. Cara, a gente tem pro cara que tá começando, pro cara que tá 10 anos na rede, e o mais pro legal, multifranqueado, pro cara que é dentista e não largou o mocho, pro que largou o mocho, pro que não é dentista, porque o negócio é o mesmo. Sim. E para o paciente, uma coisa muito legal. Quando a gente tinha, sei lá, 8, 10 clínicas e a gente era sócio... Tinha 10 clínicas, a gente era sócio de 7, né? Era meio óbvio isso. Mas hoje, como a rede cresceu muito, isso passa a não ser tão óbvio e a gente começa a perceber que isso continua funcionando. Para o dentista e para o paciente, a sensação de entrega é a mesma. Então, assim, quando eu converso com um dentista de Votuporanga, ou um dentista de Campinas, ou de Sorocaba, ou de Pirassununga, as pessoas olham e percebem, cara, ok, as clínicas podem ter um layout um pouco diferente, a sala de espera maior ou menor, uma está em prédio, outra está na rua, mas assim, cara, eu recebi um exame da DVI, tem dentista que tem consultório em 2 cidades e manda exame para 2 unidades diferentes por questão geográfica, o cara fala... Ribeirão e Sertãozinho. Ribeirão e Sertãozinho, o padrão é igual, eu tenho o mesmo atendimento. Tanto é que, às vezes, né, liga colega, né, fala, Letícia, eu preciso do exame do paciente, aí você puxa, o nosso sistema é todo interligado, né, aparece o cadastro do paciente, o nome do paciente, mas infelizmente esse exame não é daqui, ele não fez aqui. Não fez aí? Não fez aqui. O cara nem sabe de onde, né? Vê se ele não fez. Será que ele não fez? De onde ele é? Ali, às vezes Meridiano, né, que fica entre Votuporanga e Fernandópolis. Liga em Fernandópolis, que acredito que esse exame vai ser de Fernandópolis. Então o próprio colega não sabe da onde, de que unidade, né? Para quem não sabe, pessoal, só para explicar, né? O sistema é online, mas a gente respeita as questões de LGPD, então às vezes os pacientes ligam, os dentistas ligam pedindo o exame, né? E existe uma política de proteção de dados que não nos permite entregar o exame para quem não seja o dono do exame, paciente ou dentista, né? Então, o dentista que indicou. Exato, ou o paciente. Ou o paciente. Mas a gente consegue ter essa rastreabilidade e pedir para o exame chegar lá. E Hugo, e completando o que você falou sobre padrões e ter um nível elevado, né? Muitas vezes eu me pergunto, né? Rafael, você não tem medo de investir em tal praça ou concorrer com tal equipamento? Para mim, assim, a franquia ela é tão profissional no que ela faz, no nível de entrega nela, né, que eu acredito no negócio em qualquer praça, concorrendo com qualquer equipamento, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, esse nível que você se referiu, ele é para qualquer praça. E eu acredito nesse resultado. Não à toa que eu expandi e vou continuar expandindo, utilizando a marca, utilizando o sistema, né? Toda a franquia, o que eu desenvolvi dentro da minha mini franquia, de negócio lá. Né? Então, assim, eu acredito nesse profissionalismo. Ele é diferente no mercado, com certeza. Tá aí o depoimento do Rafa, que é sócio de franquias. Cidades de 60 mil habitantes e cidades de 700 mil habitantes. Campinas, Sorocaba. Campinas maior ainda. São Paulo, né? Então, assim... O Rafa, puta depoimento. Eu tenho que te contar uma história que eu já contei algumas vezes. Lá nos anos 2007, 2008, logo no comecinho, né? A gente estava numa escalada tecnológica muito grande, né? Novos tomógrafos, novos softwares, né? E eu queria mandar um abraço pro Alberto, que é o nosso colaborador número 1 e está com a gente até hoje. E o Alberto trabalhou em muitas áreas da DVI e ele... Um dia eu estava discutindo com ele sobre, aonde isso vai parar, né?
Ele até gravou um vídeo. Ele falou isso durante uma gravação de um vídeo de uma maneira forma espontânea. muito espontânea, cara. Mas ele falou, cara, pode vir a máquina que vier, pode vir o software que vier, na DVI tem gente atrás da máquina. E, cara, ele falou isso... E ele é um cara sério, assim, super fechado e tal. De uma maneira muito espontânea, assim, né? E ele sem querer, cara, ou até querendo, ele traduziu um pouco disso, né? Que é esse cuidado, esse toque humano que a gente tenta dar, independente da estrutura tecnológica que tem por trás, mas a gente consegue levar essa entrega até a última milha do negócio aí, né? Eu acho que eu incorporei bastante essa frase aí. Eu lembro dela desde o início. Você lembra, né? Você lembra, né, Lê? Lembro, desde o início. E eu acho que essa frase também ficou bem... E eu acho que isso... E é uma frase verdadeira, É uma frase né? verdadeira. Não é um negócio que tá na parede. E ela é capaz de guiar a gente, assim, cara, beleza. Muitas máquinas, muitos softwares, muitas tecnologias virão, mas a gente segue pelo caminho do toque humano para não perder isso, né? E só complementando, é legal você ter falado isso. Às vezes quem está ouvindo a gente não é do ramo, e quem é do ramo também, o pessoal fica muito nessa de achar que vou comprar um equipamento novo, certeza que eu vou ter sucesso. Vou ganhar o jogo. Porque a indústria está falando que esse equipamento é o melhor. E a gente, nos nossos 20 anos de experiência, percebe justamente isso, que o lado humano, isso que a gente criou como essência mesmo da marca, é um pilar da marca. Quando eu vou vender DVI, se o cara não tem empatia humana, tal, não serve para ser nosso não que o pilar tecnológico não seja importante. A gente outro pilar. É outro pilar. A Mas tecnologia tem que ter a pessoa atrás da máquina. Tem né? que ter a tecnologia apropriada com a empatia humana. Sim. Né? A questão é que o cara acha que é só a tecnologia, só a marca. Exato. Sim. E a tecnologia apropriada é o tomógrafo Conibim, não é a marca X, a marca Y, a marca Z. Não. É o que a gente faz. E amanhã vai ter aquilo. Eu estou resolvendo outro, né? Eu estou resolvendo o problema do meu cliente com essa máquina. O que eu estou entregando, né? Onde é que eu estou ajudando o diagnóstico mesmo, a solução, né? Do tratamento e né? Como que eu estou resolvendo? Desde o momento que o profissional ele faz o indicativo ali da solicitação do exame até o paciente entrar pela clínica, né? Ter um agendamento, tudo realizar isso. o exame e vir o laudo, né? Assim, todo vira o diagnóstico. É todo um sistema mesmo, né? É um ecossistema. É um ecossistema, né? A gente começou e continua usando muito a ferramenta de tomografia, assim como os outros exames, mas, cara, já vimos lá no IDS, daqui a pouco tem ressonância. E essas coisas, essa escalada tecnológica não vai parar nunca. Né? Nós vamos acompanhar. Sempre inovando. Mas sem perder o toque humano, né? Sem perder o toque humano. E assim, não pode deixar de enfatizar que empreender é resolver problemas, né? Então, assim, uma máquina em específico vai resolver uma gama de problemas, outra máquina, outra gama, né? Então, a gente ali, pelo menos eu, nas minhas operações, oriento bem os meus sócios que a gente tem que resolver todos os problemas o máximo possível. Então tem aquele cliente que quer ser atendido com excelência, com tapete vermelho, tem aquele outro que quer diagnóstico, tem outro que quer prazo. Então assim, a gente tem que ser humano, entender a dor de cada um e responder a todos por altura. Um equipamento não faz isso, só o humano. O equipamento não pensa, não né? Pensa, exatamente. Não, que legal. O Rafa, que mais te realiza hoje atuando na DVI, né? No nosso propósito aí de projeto da DVI, né? O que faz o Rafael sair da cama? Dinheiro não conta. Cara, não, eu acho assim, é a minha realização profissional, entendeu? Eu acho assim, eu não sei fazer outra coisa, eu sei rodar esse negócio. Então assim, às vezes alguns me perguntam, mas o negócio é bom? Eu falei assim, cara, não sei se é o melhor negócio do mundo, mas é um negócio que eu gosto, eu sei, me dá resultado, me realiza, entendeu? Então, a franquia, ela me realiza profissionalmente.
para mim é uma satisfação muito grande inaugurar uma clínica, ver ela sair do azul, trazer o retorno positivo dentro do prazo meu que eu desenhei, que eu projetei, me entregar o retorno esperado de investimento do capital que eu fiz no prazo que eu coloquei, ver meus sócios ganharem dinheiro e ver eles abrindo novas clínicas. Cara, que eu preciso mais do quê? Muito entendeu? Engraçado, eu quase você foi falando, e é uma analogia que a gente faz, foi me lembrando assim, uma criança, um filho, né? Então, inaugurar uma clínica, o nascimento de um filho. Total, jornada da paternidade. O filho aprendendo a andar, falar. Então, cara, a clínica rompendo a barreira ali e do break-even. Depois, o sócio feliz, começando a dar dinheiro, né? O filho indo para a faculdade. E a gente fala muito disso, que empreender é igual um recém-nascido. Nos primeiros meses, primeiro ano, você precisa de dar todo aquele cuidado, aquela atenção, tempo, né? A moeda que o Hugo falou. E depois você consegue ter esse filho, essa empresa quase que andando sozinha, entre aspas, né? Te dando orgulho, só te dando orgulho. E assim como o filho, né? Cada clínica ela tem o seu tempo, a sua história, né? Mas todos repetem os mesmos caminhos, né? E às vezes eu escuto entre os sócios, vai ter um filho, né, que vai dar mais trabalho, que vai... Mas o meu mercado, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Gente, vamos focar na estratégia, porque o resultado vai aparecer. Às vezes demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos, é mais trabalhoso, é menos trabalhoso, mas assim, para mim é isso, é a DVI poder me entregar essa realização. Essa trajetória te realiza. De ver isso. Chegar no nascimento, criar e ver o negócio. Exato. E teve um período, acho que 1 ano e pouco, que eu fiquei sem abrir clínica, né? Que eu falei, nossa, será que eu vou conseguir de novo, né? Aí passou, aconteceu, o resultado aparece e fala, cara, aí o cara abre 3 de uma vez. Caminho certo, né? Esse último ano aí tô abrindo 3 no mesmo ano, né? Tá tirando então, um atraso agora. Sim. Na média tá dando 1 por ano, tá ótimo. Que bom. Legal. E você, Lê? Como que é? O que te realiza no projeto da DVI, no teu dia a dia? Onde você fala... Eu sou extremamente realizada, sou feliz. DVI Lovers. Eu falo assim, porque tem... Às vezes a gente conversa muito, mais de uma pessoa, às vezes pergunta, e tem pessoas que são meio que criticam, né, o fato, mas é franquia, compensa, mas você já tem tanta experiência, né? Tem um preconceito. Porque, né? É um preconceito, tem. É bem isso mesmo. E aí eu olho e falo... Não sairia. Não faria diferente. Não faria. Aí às vezes eu falo, mas agora que tem 80, você acha que eu vou, né? Assim, já tem toda um trajeto, né? A gente começou uma história. Claro. Eu comecei lá em 2013, né? Onde éramos tão pequenos, né? E todo mundo, assim, acho que todo mundo, cada um sentia a dor do outro, né? Nós éramos tão pequenos que nós sentíamos a dor um do outro, compartilhávamos. E a gente continua sentindo, viu? Sim, mas eu falo assim, nossa janta era no mousse cake, né? Cabia, né? Cabia. E sou extremamente realizada. A franquia, eu falo que tanto o Fernando quanto o Hugo, o momento que precisa, se dá manda uma mensagem acha ali, a gente no WhatsApp, acha a gente no WhatsApp, onde for preciso, né? Toda a parte dos consultores, eu acho que nós estamos bem assessorados, sim, e não sairia assim, só... Talvez, como fala, lá na frente, né? A hora que for aposentar, se alguém quiser... Como eu falo para os meus sobrinhos, né? Eu não tenho filhos e tenho 2 sobrinhos. Você não vai fazer odonto? Quem vai tomar conta da DVI? Então, a minha sobrinha liga e fala, onde você tá, tia? Tá na DVI? Fala, você não vai fazer odonto? Para tomar conta da DVI. Então, assim... Letícia, mas estou muito satisfeita. É legal isso que você falou, que o Hugo vai lembrar também. No começo, até nós, quando a gente virou franquia... A gente tinha um pouco de preconceito, né? A DVI era tão top, né, Hugo? A gente falava assim, será que
com franquia. Tinha umas franquias teve um de odonto começando que a gente não... Rolou uma reunião entre os sócios. Gente, nós precisamos... Ó, o telefone tá tocando, né? Cara, hoje... Eu quero montar a DVI. Semana me ligou um cara da Bahia. Essa semana me ligou um cara não sei de onde. Todo mundo recebia ligações de gente querendo montar a clínica. E a gente já tinha algumas sociedades, né? E a gente chamou... A gente não queria ter mais sócio, não dá mais para ter sócio, não tinha mais tanto dinheiro para investir naquele momento. Qual que vai ser o modelo que a gente vai usar para expandir? E aí alguém falou assim, franquia, né? E eu lembro da Aline falando assim, não é possível, não, acho que não. Franquia não. Né? E assim, preconceito, cara. Sim. Naturalmente, eu acho que a gente olha, né, os desafios, por exemplo, das outras franquias de odontologia. Ou de saúde. Ou de saúde, que você tem um desafio da operatória do profissional que está lá na ponta. Né? Com todo respeito às outras redes aí, a gente tem um monte de amigo que é franqueador, que é franqueado. E está super bem, que faz um trabalho super bacana. Assim, tem um desafio enorme, né? Ainda mais por ser uma franquia da área de saúde, Isso, né? Porque o cara, rola, o né? dentista tem que estar ali na ponta, tem que ser bom, né? No nosso caso, a gente tem uma central de laudos que a gente consegue contratar. Então, hoje a nossa central de controlar. Hoje a nossa central de laudos cheio de mestre, doutor em radiologia. Então a gente tem processo, tem auditoria, né? Tem sistema. É muito mais controlável, né? Do que, por exemplo, se eu tivesse um cirurgião dentista fazendo um implante lá na ponta. Ou uma exodontia lá na ponta, exatamente. Sim. Então, assim, acho que os nossos desafios são outros, mas pelo menos acho que esse flanco ele está muito bem coberto, né? Não, e hoje a gente tem bastante orgulho quando a gente for entender de franquia e ver assim, cara, que uma franquia, quem abre uma franquia espera perpetuar algo que deu certo para ele. Sim. Então ele quer compartilhar isso com outras mais pessoas. Então ele coloca essa receita desse bolo num manual que tem processo para fazer aquilo, para chegar naquele resultado. E já testei, tem a prova social aqui e tá aqui, vamos perpetuar. E eu acho que é isso. Vocês são 2 cases de muito sucesso. E conseguiram, que estão com a gente desde 2012, 13, 14, você 2013 também. E, cara, tá perpetuando na região de vocês, né? Mais de 10 anos, chegando na 10ª clínica. Então, isso mostra que o modelo de franquia, apesar de lá atrás a gente ter tido essa visão míope, preconceituosa. Sim. E hoje, cara, tá aí, o modelo é perpetuar. Sim. E nós estamos conseguindo. Não importa se nós vamos ficar com 90 clínicas ou 1000 clínicas, o modelo está sendo perpetuado. E assim, né, Fernando? Eu tenho uma clínica, o Rafael tem 10, mas não é porque eu tenho uma ali que eu trabalho nela consolidada que eu não teria outra, entendeu? Sem dúvida. Você teria outra? Letícia teria outra. Talvez a oportunidade ou não sei, às vezes rotina, perfil, Estamos olhando momento. A cidade aí já, Letícia. Gabriela já te liga. Mas assim, quando as pessoas me perguntam, montaria outra? Montaria outra. Quando você tá ali dentro do negócio, né? Você já olha e fala assim, parece que minha vida é um livrinho, um calendário mesmo, né? Primeiro mês isso, primeira semana, segunda semana, terceira. Aí imagina o Rafa, montar uma vocês, né? Começa pela DVI, aí vai o Rafa, montar outra. Então assim, já é Letícia, vocês são super pai e mãe, mas você é mãe de filho único, o Rafa é aquele que quis ter 10 filhos, né? Sim. E com casamento diferente, né, Rafa? Sim, exatamente. O cara lida bem. Tem umas 8 mulheres, cada mulher é um sócio. São vários. E lida bem, né? Ele veio da Arábia. É o Leonardo
Da DVI, o Leonardo da música sertaneja. Boa, verdade. Não tem problema. Coloca todo mundo pra Ninguém morar tem no mesmo ciúme. prédio e tá tudo certo. Mas aí vem naquela papo de perfil, né? Eu acho que assim, eu tive que o Rafael que começou, não daria certo se eu tivesse continuado com os aquele mesmos perfil. pensamentos e com o mesmo jeitão, né? Então eu tive que me adequar, me adaptar para poder aceitar, entre aspas, um monte de coisa, mas aceitar com direcionamento. Então, beleza, eu dou o braço a torcer nisso, mas pro negócio o objetivo é esse. Eu acho que o segredo é alinhamento de objetivos com todos os sócios. Claro que alguns você tem mais trabalho, outros você tem menos, mas... Uns entendem mais rápido, outros Sim, mais devagar. outros você tem que explicar, fazer vídeo, orientar de outras formas, né? Mas eu acho que, assim, o negócio ele tá aí para qualquer perfil. Isso é minha Isso é opinião. muito legal. Isso. Desde que tenha aderência ao modelo. Não, claro, eu acho que assim, tem algumas obrigações que não tem como fugir. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que investir, a pessoa tem que aderir ao modelo, às exigências, né? Então, mas isso aqui é uma coisa meio óbvia. Só não né? tem aderência pro cara que não quer seguir o que a franquia Não. pede, né? Então o cara compra uma franquia. E também não faz sentido e uma quer pessoa fazer do comprar jeito uma dele. franquia e querer inventar, entendeu? Eu acho que assim, o DVI não vai ser mais verde. Vamos colocar assim, um DVI. você vai ter o seu momento de colocar o seu tempero, né? Mas eu acho que tudo com humildade na hora certa. E assim, eu tenho que saber também, mesmo com 11 clínicas, às vezes segurar o meu tempero. Não, eu gosto disso, mas a regra é essa. Então siga Gente, a regra. o Rafa já mudou pra 11, hein? Já tô vendo Não, mais não. um filho nascer aí. Não, Rafa. já tá nascido já. 2026 já tá nascido, primeiro semestre. Já tá grávido. Já tá certo. Estamos vendo o imóvel já. Que legal, que legal. Pessoal, muito, muito massa a conversa aqui com vocês, mas a gente tem que ir chegando ao fim, infelizmente, né? Pro nosso momento do raio-x final. E nosso quadro final é o raio-x final, tá? É uma pergunta direta para cada um de vocês. Vou começar com a Letícia de novo, já que Primeiras damas. única mulher da mesa, né? Todo mundo aqui é muito, muito cavaleiro. Letícia, raio-x final. Qual foi o maior extremo que você passou na sua vida profissional ou pessoal? Maior extremo, acho que foi a perda do meu pai. Assim, nesse sentido, você está perguntando? Em qualquer sentido. Não, para mim foi foi um divisor de águas, né? Eu falo que às vezes eu acho que eu tinha tudo e aí a perda dele eu passei por um declínio muito grande. Mas eu acho que o que ele me deixou e o que ele me ensinou, até mesmo eu falo assim, a herança DVI, porque foi ele quem empreendeu comigo, me apoiou. Ele conseguiu me deixar tudo, né? Porque hoje eu vivo essa história, né? E eu sou muito grata. A semente que ele que plantou a semente que ele me incentivou, que ele tem até assim uma coisa que eu falo. Ele na terça-feira ele me ajudava a pagar a prestação da minha sócia. E aí na terça-feira ele ia depositar a prestação da minha sócia e ele pegou e depositou o dobro do valor. Aí eu falei, pai, mas por que o senhor depositou, né, o dobro? Aí ele falou, não, é para esse mês e o mês que vem. E na sexta, isso foi na terça e no domingo meu pai já tá no sábado, meu pai já estava na UTI, no domingo meu pai já estava entubado. Que história, eu não sabia disso. E meu pai não voltou, né? E dali começou uma nova jornada na minha vida. Nasceu uma nova Letícia ali? Nasceu uma nova Letícia ali. E então, aí assim, as coisas que ele te falou também passaram a fazer mais sentido. Sim, ali sim, porque assim, eu era extremamente dependente dele. E ali como nasceu, né? Nasce uma nova pessoa ali naquele momento, né? Vivendo ali. Foi a hora que eu calcei meu sapato e na época o Rodrigo falava, o negócio é gastar a sola do sapato e trabalhar a moeda do tempo. Então, assim, o que mais me marcou na vida, mas assim, que me fortaleceu também. Abriu um caminho novo. Abriu um caminho, mudou, né? Completamente. Que legal. Que legal. Baita história, né? Baita história, baita passagem.
Obrigado, Lê. Lindo. E aí, Rafa? Olha, focando aí na parte profissional, bom, a primeira clínica meu pai montou para mim, né? Foi um investimento dele e ele fez um cheque, eu lembro até hoje, montei 90% da clínica. Dali para frente, eu fiz tudo sozinho, eu e o governo, né? Financiamento, muita coisa, mas teve alguns momentos que, por exemplo, abri Sorocaba, eu vendi meu carro, fiquei sem carro, passei muito perrengue de assim, contar dinheiro na semana para pagar as contas da semana, de não ter dinheiro para fazer mercado. Sabia que poderia ter apoio se eu precisasse, né? Talvez sabendo disso eu me arrisquei um pouco mais, né? Mas realmente ali eu passei 2, 3 anos que foi, assim, muito apertado, entendeu? Com muito financiamento, com a corda no pescoço de ter que correr atrás do resultado, né? E eu acho que isso é um motor perfeito para você performar, entendeu? Então você precisa, entre aspas, ter esse tipo de pressão, né? Mas eu acho que eu estiquei muito a corda, eu acho que foi muito puxado. Eu lembro dessa época, Rafael, você alavancou pra caramba. Muito. Foi uma oportunidade, né? Sorocaba e aí vocês entraram, aí um sócio deu para trás, Exatamente. Vocês não tinham daí o dinheiro todo porque vocês estavam contando com... não tem como você recuar depois de alguns pontos, né? Então algumas coisas não deram certo conforme o previsto, né? E eu só tinha uma opção, ou sair e desistir ou acelerar, perder o que tinha colocado. E assim, fiquei sem carro, não tinha dinheiro, filho, descobri uma gravidez, né? Então assim, aí eu tive que realmente dormir na clínica. Então assim, a entrega foi muito grande, mas porque não tinha sustância, não tinha dinheiro, não tinha recurso, né? Então não conseguia pagar um hotel, não conseguia almoçar num lugar normal, você tinha que comer em lugares bem de centro mesmo, né? Então, mas eu acho que assim, foi tudo compensador no final. Sim. E moldou o meu caráter, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ser, né? O valor que carrega, né? E também a forma de você conseguir mudar esse perfil, né? Porque eu era de um jeito e eu consegui me transformar. Eu acho que isso fez total diferença de realmente eu entrar nesse extremo e conseguir performar, evoluir e alcançar meus objetivos. Rafa, um negócio que eu acho que eu já te falei isso, mas sempre já falei para algumas pessoas, né? Eu e o Hugo te acompanha desde o começo aí. Você já chegou a falar pra gente que na faculdade você falava, um dia eu quero ser igual a DVI, os caras da DVI. Mas você, cara, é um cara que sempre procurou aprender, né? Eu lembro que você tinha medo de falar em público. Uma vez você chegou para mim, falei, cara, faz um curso de oratória. Você foi lá e fez, né? Aí tem outra coisa, cara, faz curso de tal coisa, você vai lá e faz. Então, assim, você é um cara que corre atrás. Arrumaram até um nome chique para isso hoje, né? Lifelong Learning. O Rafa já fazia isso há muito tempo. E então eu também... a gente acha legal ver isso, né? Porque não é... eu vou comprar uma franquia e vou ter sucesso, né? Vocês dois são pessoas que continuaram remando, querendo aprender, buscando novos desafios, seja implementando um scanner na clínica... mudança de sistema ou investindo na pessoa de vocês, né? Você falou muito aqui. Fiz curso. Eu não sou o mesmo Rafa de quando eu tinha a Inova lá, de quando eu comecei, seja de perfil. Nem a mesma Letícia. Né? Você contou aí dessa mudança quando teve esse rompimento. Que foi com a figura paterna que de repente Que aí nasceu a Letícia radiologista mesmo, né? A Letícia da DVI. Foi na época, Letícia? Foi na mesma época. Porque você imagina, foi Letícia. Foi a escolha. Estava terminando o curso quando aconteceu tudo isso? Foi na época do TCC, foi o mês, né? Eu não vim. Você estava desmanchando a sociedade, terminando o curso de especialização. Aconteceu isso com teu pai e você estava assumindo a clínica por completo. Aí eu assumi a clínica por completo. Você imagina, você tinha... Cara, se a clínica não der dinheiro, eu sei que meu pai me paga. Era isso. Era isso. Eu vou visitar. Entendeu? Era isso.
Aí depois o teu pai não estava mais aí, ele te deu um mês ainda, né? Eu sempre fui muito Caxias, porém eu tinha meu pai às vezes brincava comigo, falava, não, trabalhar você trabalha, né? Só não ganha dinheiro. E ele brincava comigo. Mas assim, eu acho que também, hoje a hora que eu olho, falo assim, meu lugar é aqui, eu acho que eu também não sabia desenvolver no consultório. Né? Não sabia cobrar, aquela famosa dor do cirurgião dentista que forma que não teve aula disso, que não teve aula gente, disso, infelizmente. Isso e assim, não que eu não, a hora que eu olho, que até o Rafael comentou, né? Vendi meu carro, era a única coisa que eu tinha também naquele momento, vendi meu carro. E na atual circunstância, vendi meu carro, fiquei sem carro. E depois acabei dando uma entrada num outro carro, parcelando. Eu lembro que eu comprei um carro, eu peguei assim, vendi meu carro, peguei um pouquinho de dinheiro, porque eu precisava colocar dinheiro no negócio, assim, ter um capital, devido ao que eu tinha comprado a parte da minha sócia, então tinha várias, né? E aí eu peguei um pequeno dinheiro e a Volkswagen eu cheguei e falei, qual é o carro mais básico? Aí era um Gol. Eu falei, tá, como que é? Aí existiu uma promoção, seu Volkswagen sempre novo. Aí eu falei, é esse mesmo. Dava uma entrada pequena, parcelava 36 vezes e a 36ª prestação era o mesmo valor da entrada. Aí eu falei, até 2019 eu resolvo isso. E fui, né? Fui pagando e graças assim a tudo, né? A todo, né? A prosperidade, o sucesso da DVI e tudo mais. Chegou 2019. Tava lá o dinheiro. Tava lá, né? O valor, né? Do Volkswagen sempre novo. E deu tudo certo, mas é o que realmente acontece, né? Seja você... são as necessidades, os problemas que... Cada um tem que as cada suas um tem, né? O divisor de águas, de cada às um. vezes de cada um, né? O que às vezes é o momento que você um dia chegaram em mim e falaram assim, não, você ainda não chegou no fundo do poço. A hora que você chegar no fundo do poço, você vai pegar um impulso e vai subir. Então, talvez ali... E essa é a beleza de empreender, né? Porque, assim, o resultado, ele depende 100% de quem? De você. De quem tá tocando e assim, né, cara? Hoje, eu ainda sou introvertido. Eu ainda não consigo ter... Por exemplo, antes eu sempre fiz as visitas comerciais. Nunca gostei, nunca tive... Mas fazia sem Mas gostar. eu fazia, porque a única forma de eu pagar minhas contas, de eu pagar meus financiamentos, de eu performar. Hoje eu não faço mais, mas por escolha própria. Se eu fizesse, o resultado poderia ser maior. Se precisar voltar a fazer, você faz. Eu faço. Exato. Então, assim, é aquela máxima. Você decide o seu resultado. Então, você tem que superar os seus problemas, não importa quais são, né? Por isso que empreender é muito bonito, porque você pode performar se você quiser. É isso. Cara, que legal. Só temos a agradecer demais. Bate-papo com vocês dois. Vocês sabem que vocês moram no coração meu e do Hugo e de todo mundo, cara. Vocês são parte da história de um jeito muito, muito diferente. Muito legal e a gente tá junto aí nessa maratona, né? Nessa trajetória. Sim. Então, valeu demais pelo nosso bate-papo. Obrigado, Obrigadão gente. mesmo. Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu, Fê. Obrigado. Obrigado.